Olá, meus amigos e no Salvador Jesus, irmãos. Estamos começando o nosso programa Caminhando Juntos dessa semana. Uma alegria poder, mais uma vez, estabelecer esse contato com você e compartilhar um pouco da Palavra de Deus, algumas reflexões a partir da Palavra de Deus. Lembrando que esse é um programa da Presidência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e que tem como objetivo compartilhar o amor de Deus, expresso na sua palavra, no Santo Evangelho, mas também enfatizar o quanto é importante caminharmos juntos, o quanto é importante, o quanto é bom sermos partes integrantes do povo de Deus, do corpo de Cristo, da Igreja de Cristo, e podermos caminhar juntos pelo caminho da fé em Jesus para a vida eterna. No programa de hoje, nós queremos meditar sobre o tema Juntos calando e sossegando a nossa alma. Juntos calando e sossegando a nossa alma. E nós queremos usar como fundamento para essa nossa reflexão o Salmo número 131, que foi o salmo lido nos templos, nos cultos, em nossas reuniões, durante a 12ª semana no período de Pentecostes. Certamente você está lembrado que esse salmo foi lido no culto, no 12º domingo, no período de Pentecostes, e é um salmo, assim, muito bonito, e que poucas vezes a gente reflete, poucas vezes a gente medita sobre ele. É um salmo escrito pelo rei Davi, e Davi escreveu vários salmos, o salmista Davi, e normalmente a gente fica ali no Salmo 23, Salmo 16, Salmo 27, são muitos salmos bonitos, né? E esse Salmo 131, poucas vezes a gente para refletir, para meditar sobre ele. É um salmo pequeno, que o título dos editores é Humildade e Confiança em Deus. Esse não é o título inspirado, esse é o título colocado pelos editores da Bíblia. E o título inspirado é Cântico de Peregrinação de Davi. Portanto, é um desses cânticos de romagem. Nós temos aqui um bloco de salmos que são salmos de romagem. E o que significa romagem? Vem de romaria, de romeiros. Portanto, eram textos, hinos cantados, recitados pelo povo de Deus enquanto ele peregrinava. O povo de Deus no Antigo Testamento fazia romagem, sim, fazia romarias. Em que sentido? Eles tinham o templo em Jerusalém, e cada israelita, especialmente os homens a partir dos 12 anos, era desafiado, cada um deles era desafiado a pelo menos 4 vezes ao ano se deslocar até Jerusalém para participar das principais festas dentro do calendário litúrgico, digamos assim, o calendário religioso do povo de Deus do Antigo Testamento. Conhecemos aquele episódio de Jesus, quando ele tinha 12 anos de idade, ele foi até Jerusalém, participando de uma dessas romarias, de uma dessas viagens, e lá ele se afastou da sua mãe, e ele só foi encontrado alguns dias depois, quando o papai e a mamãe já estavam saindo de Jerusalém, eles retornam e encontram Jesus no templo, então, dialogando e discutindo com os doutores. Então, quando os doutores da lei, melhor dizendo, quando esse salmo é um salmo de romagem, é um salmo que foi cantado, ou que era cantado, nessas viagens que o povo de Deus fazia a Jerusalém no Antigo Testamento. Normalmente fazia essas viagens em grupo, e eles então dedicavam uma parte do tempo nas viagens para cantar e para recitar salmos, entre esses o Salmo 131, que é um cântico de peregrinação, ou um cântico de romagem, escrito, como eu já disse, pelo rei Davi. Ele diz assim: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora
e para sempre. Percebe de onde a gente tirou o texto da nossa reflexão? Juntos, sossegando, calando e sossegando a nossa alma. É do versículo 2, onde ele diz: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Você já deve ter observado, querido amigo, que nos Salmos se usam muitas figuras de linguagem, né? Muitas metáforas. Por exemplo, Davi diz: o Senhor é o meu pastor, né? Nada me faltará. Ali a palavra pastor é uma figura de linguagem. Sabemos que o rei Davi, antes de se tornar rei, havia sido pastor de ovelhas, né? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, né? A mesa aí também está sendo utilizada de uma forma simbólica, né? Refúgio e fortaleza, né? Deus é nosso refúgio e fortaleza. Tanto a palavra refúgio, especialmente fortaleza, é uma metáfora, se referindo àquelas fortalezas do mundo antigo, onde as famílias mais abastadas construíam, né, as fortalezas com muralhas e com todo aquele sistema de defesa. Então, os salmos, os salmistas se utilizam muito de figuras de linguagem para expressar, para comunicar algo importante naquele momento. E aqui a figura é impressionante, né? A figura é como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma dentro de mim. Você já pensou, querido irmão, o que significa essa figura? Por que Davi usa essa figura? Ele não diz como uma criança no colo de sua mãe, mas ele é específico, ele diz como uma criança desmamada no colo de sua mãe, se aquieta no colo de sua mãe. Qual é a diferença de uma criança que mama para uma criança desmamada, citada aqui? É possível que a perspectiva de ambas seja diferente. A criança que mama, quando ela está no colo da mãe, ela imediatamente procura o leite, ela procura o alimento, ela procura saciar a sua fome, porque a expectativa dela em relação à mãe, muitas e muitas vezes, é ter a sua fome saciada, é alimentar o seu corpo. A criança desmamada, ela já não tem mais essa necessidade, ela já recebe uma alimentação diferente. Ela certamente, quando ela vai até o colo da mãe, ela já vai alimentada. E ela, então, vai ao colo da mãe com uma outra expectativa. Não por uma necessidade fisiológica de alimentação, mas pelo simples fato de estar no colo da mãe, de sentir os batimentos cardíacos da mãe, de sentir o calor, o afeto, o aconchego da mãe, isso lhe basta. Então, parece-me que a criança desmamada, a criança que mama, ela tem o interesse e a busca do alimento. A criança desmamada, ela se dá por satisfeita por estar no colo da mãe. O simples fato de estar no colo de sua mãe já a acalma, já a aquieta, já a tranquiliza, já lhe dá o sossego, já lhe dá a paz, a calma que ela precisa. Parece-me que a gente pode fazer uma relação desse texto aqui com aquilo que Paulo descreve lá em 2 Coríntios 12, 7 a 10. Lá Paulo nos diz que ele tinha um espinho na carne, que nós não sabemos especificamente o que é. E 3 vezes ele pediu que Deus o curasse desse espinho na carne. Possivelmente era uma doença que o apóstolo Paulo tinha nos olhos e que dificultava o seu dia a dia, que prejudicava inclusive a sua aparência, né? Porque os seus olhos possivelmente sempre estavam com uma aparência de olhos doentes, talvez até lacrimejando, talvez até vermelhos, com muitas dificuldades para a própria visão do apóstolo Paulo. Enfim, lá ele diz que 3 vezes ele pediu que Deus o curasse e Deus lhe disse: não, a minha graça te basta. E aí Paulo entendeu isso e ele diz: olha, e eu me dei por satisfeito. E aí então ele conclui dizendo que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, que ele dá graças a Deus por suas fraquezas.
Parece que ao dizer para Paulo, a minha graça te basta, Deus estava dizendo, você tem a mim e isso basta. Isso é suficiente para você calar e sossegar a sua alma aflita. E já por 3 vezes pediu a cura dessa enfermidade. Já por 3 vezes pediu o livramento deste espinho na carne. Parece que quando Davi diz assim, que ele, como uma criança desmamada, se aquieta no colo da sua mãe, assim ele fez sossegar e calar a sua alma dentro de si, ele está tendo esse mesmo pensamento que Deus transmitiu para o apóstolo Paulo. Estar na presença de Deus, basta. Estar na graça de Deus, basta. Estar no colo de Deus pela fé em Jesus Cristo é o suficiente. Não há necessidade de esperar mais nada. Não há necessidade de querer buscar mais. Por isso que ele diz assim, Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Quer dizer, o salmista Davi não esperava mais um sinal de Deus, mais um milagre de Deus, mais alguma coisa extraordinária acontecendo na sua vida para que ele se curvasse diante de Deus, para que ele se submetesse à vontade de Deus e para que ele ficasse satisfeito na sua relação com Deus. A criança desmamada, ela não espera mais nada além do que estar no colo da sua mãe. E assim Davi está dizendo, olha, eu não espero mais coisas grandiosas, eu não busco coisas extraordinárias, eu não busco sinais, né? Assim como uma criança desmamada se aquieta no colo de sua mãe, assim eu faço calar e sossegar a minha alma dentro de mim. Veja, muito interessante essa reflexão, porque hoje a gente percebe assim que muitas pessoas, elas na igreja, elas sempre querem algo a mais. É preciso algum sinal, é preciso alguma manifestação, é preciso algum acontecimento. Parece que quando as coisas ficam normais, tranquilas e estáveis na igreja por muito tempo, as pessoas se sentem desconfortadas. Dizendo, olha, não tem acontecido nada de extraordinário, não tem acontecido nada de novo, não tem acontecido nada dentro das nossas expectativas e por isso as pessoas se perguntam até se vale a pena ou não permanecer na igreja, vale a pena ou não permanecer com Deus, se vale a pena ou não permanecer no caminho da fé. E o que Davi está dizendo aqui é exatamente o contrário. Ele diz, olha, olhe para uma criança. Assim como a criança desmamada se aquieta no colo da sua mãe, eu me aquieto e eu aquieto e sossego a minha alma dentro de mim. E ele recomenda isso no versículo 3 para todo o povo de Israel, lembrando que ele era rei de Israel. E ele diz assim, espere, ó Israel, no Senhor desde agora e para sempre. Espere no Senhor. Confia nele e espere nele. Aí a gente lembra aquelas lindas palavras do encerramento do capítulo mais lindo da Bíblia, né? Que é Isaías 40, que é o grande capítulo do consolo, que diz assim, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Esperar no Senhor. Se dar por satisfeito por ter o Senhor, o Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, como seu Deus. Se dar por satisfeito por estar nos braços dele, por estar no colo dele, por estar com ele, por fazer parte do povo dele, por fazer parte da igreja dele, por ter sido alcançado pela sua graça e ter recebido as suas promessas. É lógico, aqui não está nos incentivando a sermos acomodados, não está nos incentivando a sermos inertes, né, sentados no colo de Deus e apenas usufruindo, né, do consolo, do aconchego que o colo de Deus nos oferece. Nós temos muitos textos onde Deus nos chama para a ação, para o trabalho, para um grande comissionamento, né? Mateus 28, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso é uma outra coisa. Deus nos pede que nós sejamos servos e que nós trabalhemos pelo seu reino, pela sua causa. Mas aqui está tratando da nossa relação com Ele.
E aqui está tratando da nossa relação com o povo dele, porque aqui se refere a todo Israel. E nós somos o novo Israel, nós somos a igreja cristã, o novo Israel. Nessa relação com ele e com o seu povo, Deus nos recomenda através de Davi que nós calemos a nossa alma, que nós sosseguemos a nossa alma, assim como uma criança se aquieta, uma criança desmamada se aquieta no colo de sua mãe. Ou seja, o que Deus tinha para nos dar, Ele já nos deu. Ele enviou Jesus para morrer na cruz. Ele conquistou o perdão. Ele deixou os meios da graça conosco. O batismo, a palavra e a Santa Ceia. Nós já fomos alcançados pela sua graça através desses meios. Nós já fomos batizados, nós somos batizados. Nós temos a palavra, nós temos a Santa Ceia. Nós temos as promessas de que Deus vai nos cuidar e vai nos levar pela fé em Jesus para a vida eterna. Ou seja, nós não precisamos ir além dessas promessas e não precisamos ir além dessas revelações que Deus já nos deu. Não precisamos ir atrás de coisas grandiosas, extraordinárias. Não precisamos buscar, como diz o salmista Davi, coisas maravilhosas demais para nós. Não precisamos de nenhuma revelação mais. Não precisamos de nenhum sinal mais. Basta permanecermos no colo de Deus, como uma criança desmamada se aquieta no colo de sua mãe. E na nossa relação com Deus, nós podemos então continuar a nossa caminhada na mais absoluta paz, na mais absoluta serenidade, assim como uma criança desmamada está em paz e serena no colo de sua mamãe. Por isso, querido irmão, queria deixar para você esse desafio para você continuar refletindo sobre isso. Como é que está a sua relação com Deus? Você está satisfeito? Você está feliz? Você está com a sua alma calada e sossegada no sentido de estar satisfeito? Estar realizado na sua comunhão, no seu relacionamento com Deus? Como está a sua relação com a igreja, com o povo de Deus? E quando eu falo igreja, eu falo da sua congregação, do seu departamento, do seu distrito, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, mas falo também da igreja de um modo mais amplo, da igreja cristã, que é o conjunto de todas as ovelhinhas que ouvem e seguem a voz do bom pastor Jesus, no Brasil e no mundo. Você está feliz? Você está satisfeito? Você está com seu coração tranquilo? Ou você está infeliz, insatisfeito, encontra muitos defeitos, muitas falhas, você faz muitos questionamentos? Se faz, que você canalize então esses questionamentos tudo para o trabalho, para o progresso, para que a igreja aperfeiçoe cada vez mais o seu trabalho. Canalize isso para que a igreja se mobilize para o trabalho. Mas o meu desejo, e a partir desse texto, o meu pedido é que você nunca faça esses questionamentos em relação a Deus, em relação ao seu questionamento, ao seu relacionamento com Deus. E também em relação ao seu relacionamento com a própria igreja, o seu convívio. Que você se dê por satisfeito por ser cristão, por pertencer ao povo de Deus. E que você, assim, com muita alegria, com muita gratidão, continue a sua caminhada, a sua marcha, junto com o povo de Deus, em direção à pátria eterna. Que você possa, como o rei Davi, sempre dizer: fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim, a minha alma é a minha alma dentro de mim. Deus conceda essa tranquilidade, essa paz, essa segurança, esse conforto para você, hoje e sempre. Forte abraço, Deus abençoe você e a sua família e até o nosso próximo programa. Fique com Deus. Tchau, tchau. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.